Cara, eu tenho quase certeza que eu tô começando bem aos pouquinhos assim a ficar maluco. Eu acho que se pá, esse deve ser tipo o terceiro ou o quarto vídeo de FNAF que eu tô gravando hoje. Opa, e aí, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje, jovens, estou aqui para falar sobre Five Nights at Freddy, mais especificamente sobre uma teoria de Five Nights at Freddy. É meio complicado e bem diferente do que eu geralmente tendo a trazer aqui no canal, gente, mas calma aí. Deixa eu explicar. Apesar de ser um canal de teorias, jovens, eu acho que a maioria das pessoas que assistem aqui o canal sabem disso, que eu não sou muito de trazer grandes teorias a respeito de uma coisa bem concisa a respeito de FNAF. Claro que de vez em quando eu trago teorias mais isoladas e mais avulsas a respeito, né, da franquia, tipo, como vai ser o filme de Five Nights at Freddy, ou então quando lançou o trailer eu fiz um react, eu já fiz algumas teorias sobre alguns novos jogos que saíram, tipo quando lançou FNAF Security Breach, eu fiz algumas teorias falando só sobre o Security Breach, tentando não envolver tanto assim toda a questão de linha do tempo, etc, etc. E beleza, mas se vocês forem pegar de fato, eu nunca realmente tentei dar uma mergulhada mais funda em toda a história e linha do tempo de Five Nights at Freddy. Coisas como, por exemplo, esse vídeo do Corey aqui, onde ele tenta pegar toda a história completa, de situação em situação, ele pega tudo o que acontece na franquia, incluindo toda a linha do tempo, o primeiro acontecimento, o que gera tal coisa, e tenta juntar tudo em um vídeo só. Esse tipo de teoria seria conhecido como timeline, ou as famosas, né, linhas do tempo, para ser mais exatas. Esse tipo de teoria ganhou muita fama lá para 2016, 2017, graças, inclusive, a Five Nights at Freddy, graças ao maldito do Scott Cawthon, por lançar uma franquia onde um jogo se passa depois, um jogo se passa primeiro, o negócio é mais difícil de entender do que Star Wars. Obrigado, Scott Cawthon. Eu sei que foi sem querer, mas você praticamente me deu um emprego. Te amo. De qualquer jeito, jovens, esse tipo de vídeo é bem comum até. Muitas pessoas ao longo dos anos, desde sempre tentaram juntar todas as peças de Five Nights at Freddy, tentando juntar uma história completa, né? Cheia de coisas, cheia de detalhes, juntando e completando um quebra-cabeça de uma história cheia de pontos soltos em um único vídeo. Mas se você tá aqui assistindo esse vídeo hoje em dia e sabe que a franquia não acabou até hoje, vamos falar uma coisa aqui e ser sincero? Ninguém realmente conseguiu até hoje. FNAF não é só uma franquia grande, é uma franquia de migalhas de história. Mesmo depois de vários e vários anos, ainda temos infinitos acontecimentos faltando dentro de linhas do tempo, que sempre impediram as pessoas de colocarem um ponto final dentro da história. Às vezes você tem um minigame que é extremamente revelador e tudo mais, no entanto, você não sabe que personagem é esse aqui, você não sabe que personagem é aquele ali, então você não pode exatamente confirmar todas as coisas, e isso acaba deixando grandes e grandes furos. Justamente por isso ninguém nunca conseguiu dizer a respeito de FNAF, eu decifrei a história. Mas recentemente, há 3 meses atrás, teve uma série de teorias que lançou aqui no YouTube que me chamou bastante atenção, e que pra mim, pelo menos até o momento, foi a melhor série de teorias feitas a respeito de Five Nights at Freddy. Seguinte, o maior canal de teorias do mundo hoje em dia é conhecido como Game Theory, e na real eu acho que esse cara aqui é o maior canal de teorias do mundo desde que o YouTube começou, porque o cara tá aqui há quase 14 anos. Esse aqui é o famoso MatchPatch, um gringo maluco que faz teorias sobre literalmente qualquer coisa, tem 500 canais e ele passou anos juntando as maiores teorias que o público já viu a respeito de Five Nights at Freddy, que sempre mudam a concepção do público a respeito disso toda vez que ele lança alguma coisa pesada. Tipo, a teoria de que tem 2 crianças possuindo o Golden Freddy veio do canal dele. A teoria que simplesmente previu a história inteira de Security Breach veio do canal dele. A teoria que dizia que o Gregory era um robô e que todo mundo odiou e achou uma merda e as pessoas começaram a zoar também veio do canal dele. No total, Game Theory tem mais ou menos cerca de 67 vídeos de história de FNAF até hoje. Com certeza absoluta ele é o cara que mais tentou decifrar essa história ao longo dos anos, o que, né, é uma coisa um pouco problemática, mas como eu disse há 3 meses atrás, uma série surgiu no canal dele, chamada The Ultimate FNAF Timeline, ou em português, a linha do tempo suprema de Five Nights at Freddy. Suprema. É tipo a teoria suprema que eu faço aqui no canal, só que com qualidade. A linha do tempo suprema de FNAF foi uma nova série que o Game Theory tentou fazer ao longo desse ano, separado em 4 episódios de quase meia hora cada episódio desses. O total da série finalizou com mais ou menos 1 hora e 40 minutos de duração, praticamente um filme, né, dividido em 4 episódios, e nisso ele começou o seu primeiro episódio da série falando um pouco com um ótimo ponto, e apesar de a gente ter mais de 10 jogos, 8 livros e não sei quantas coisas em FNAF,
FNAF, ela ainda continua sendo uma história que é bem focada e centrada em um único ponto: William Afton. A causa principal de todas as histórias, de todos os mistérios e de todos os conceitos da franquia é William Afton. E justamente por conta disso, sua teoria ficou dividida em 3 tópicos principais. Ou seja, 3 eras de Five Nights at Freddy, né? Porque, né, a linha suprema de Five Nights at Freddy significa que ele tentou recolocar todos os acontecimentos da linha do tempo em momentos específicos, tentando fazer isso pra finalmente decifrar todo o mistério de FNAF. As 3 eras que ele definiu foram o seguinte: a primeira delas foi a fundação da Fazbear Entertainment, a história de origem de FNAF, da qual a gente ainda sabe muito pouco, como os restaurantes começaram, entre várias outras coisas, como foram fundados, a amizade original do William Afton com o Henry, etc, etc, como as coisas começaram. O segundo ponto era a era Afton, os FNAFs mais clássicos, né, com William Afton ainda vivo, a sua sequência de mortes, de assassinato de crianças, como ele fundou outras organizações, perdeu seus filhos, depois de morto e tal, os assassinatos e consequências desses atos. E a terceira era, que seria chamada de depois do Homem Roxo, a era do FNAF moderno, FNAF Help Wanted, Security Breach e o que veio depois, né, e até mesmo o que ainda estaria por vir, sendo as previsões dele para quais seriam os próximos jogos lançados pra franquia e tudo mais. Essa teoria aqui foi um estouro, cara. O primeiro episódio dela já pegou 6 milhões de visualizações e ela foi tão aceita e tão comprada pelo público que as pessoas na gringa estão discutindo ela praticamente até agora. Inclusive, algumas dessas discussões até chegaram um pouquinho aqui no Brasil, no entanto, não tanto assim, porque a gente tem tipo uns, sei lá, 4 canais hoje em dia que fazem teoria de FNAF, sendo que um desses aí sou eu e eu não faço mais. De um jeito ou de outro, toda a nova linha do tempo de FNAF proposta pelo Game Theory gerou uma grande controvérsia na internet e muita, mas muita discussão mesmo, né? Com pessoas que estão concordando com a maioria dos pontos da teoria, pessoas que discordam completamente e outras que acreditam em alguma coisa meio termo e tudo vai, né? E por sinal, gente, eu posso dizer pra vocês com tranquilidade, isso daqui é a melhor teoria de FNAF e a mais complexa teoria de FNAF que já foi feita e que eu já assisti, acho que talvez até em toda a minha vida, cara. Eu juro pra vocês que quando eu tava fazendo faculdade, eu já esbarrei em aulas de cálculo que eram menos complexas do que essa merda aqui, irmão. O bagulhozinho difícil. Mas, porém, isso ainda não faz com que ela escape do que toda a teoria de FNAF já teve. Ela ainda tem furos. Muitos furos. Vou falar sobre alguns deles pra vocês e acho que vocês que conhecem um pouco mais da história de FNAF já podem reconhecê-los. A linha do tempo do Matt Patch pra Five Nights at Freddy não começaria exatamente em 1980, 1970 ou até mesmo 1960 ou coisa próxima, mas sim em 1930. A história de William Afton e de Henry e tal, toda a questão de como eles se conheceram e fundaram os primeiros restaurantes, começaria pro Matt Patch nos anos 30. Sendo assim, na época da sua morte, William Afton teria mais ou menos ali perto dos seus 60 anos de idade. O que ficaria até um pouco parecido, inclusive, com o que a gente vai ter dentro do filme de Five Nights at Freddy, né? Onde o ator que vai interpretar William Afton já é lá um ator que tem por volta dos seus 50 e poucos, quase 60 anos. Porém, tem muita controvérsia aí no meio. Nós imaginamos, pelo menos de uma certa forma, que Henry e William Afton tenham ali uma idade meio parecida, né? O que faria com que mesmo que eles tivessem uns 5, 6 anos de diferença nas suas idades e o Henry fosse mais novo, bom, em FNAF 6, por exemplo, o Pizzeria Simulator, o Henry teria mais de 110 anos de idade, se a história de FNAF começasse, por exemplo, lá pros anos 30, visto que FNAF 6 se passa provavelmente depois de 2020, sendo assim, mesmo que a gente começasse a linha do tempo, tipo, depois de 1930, sei lá, em 1960, por exemplo, a gente começa a linha do tempo, onde Henry e William Afton começam a abrir seus primeiros restaurantes, suas primeiras franquias. Vamos supor que o Henry nessa época tinha 25 anos e o William Afton tinha 30 anos. Depois de 2020, o Henry teria, tipo, mais de 85 anos de qualquer jeito, e o William Afton teria, tipo, quase 90 anos de idade. A questão é que, bom, como o William Afton tava morto, né, então isso acaba não influenciando tanto, assim, na questão de idade dele, mas o Henry ainda tava vivo, então as pessoas pegaram um pouquinho no pé do Matt Patch quando isso aconteceu. Nós sabemos, no fim, muita pouca coisa a respeito do começo da história, né, então é claro que furos muito grandes ficaram, mesmo com o tamanho dessa nova teoria. Muitas pessoas colocaram teorias de contraparte nos comentários do vídeo, ou então tentaram debater um pouco sobre ela no Reddit ou no Discord, mas acabaram não chegando a resposta nenhuma. Afinal de contas, como a gente sempre sabe, né, tipo, o comecinho da história da franquia de FNAF, ela é muito embaralhada, não tem quase nenhum fator a respeito disso, inclusive a própria Steel Wool, os diretores que fizeram ali Security Breach e fizeram Help Wanted, já mostraram interesse em fazer um jogo de FNAF lá na década de 1960, 70 e tal, pra poder mostrar um pouquinho de como era o começo da franquia. E vamos falar por sinal que, nossa, é super necessário. Mas
Mas enfim, de qualquer jeito, dentro da teoria do Matt Pat, rolaram outras polêmicas, como por exemplo, quando ele tentou falar sobre as primeiras mortes que aconteceram na franquia. Ele tenta até mesmo falar um pouco sobre a ordem na qual essas mortes aconteceram, o que também ficou parecendo um pouco estranho, né? Segundo a narrativa da história, de acordo com a teoria de muitas pessoas do público, faria mais sentido que Elizabeth Afton tivesse morrido antes do Five Nights at Freddy 4, né? Ela tivesse morrido antes da criança chorona. Isso explicaria dúzias de coisas que a gente já tem na franquia, tipo o quarto da irmã dele no FNAF 4, que tem o brinquedo quebrado e o quarto tá vazio, a sala de câmeras no Sister Location, pra indicar que depois da morte da filha dele, o William Afton ficaria vigiando o filho mais novo, ou até mesmo o fato dos animatronics Nightmares, né, os pesadelos, eles terem bocas na barriga. Afinal de contas, a gente sabe que isso é inclusive uma parada que tem da Baby, né, ela agarra as pessoas com aquele grab que ela tem na barriga e tal. Então, isso explicaria certas coisas, no entanto, deixaria outras em aberto. Toda a história da Elizabeth Afton morrer antes do guri chorão não se encaixa, tanto na linha do tempo quanto em acontecimentos, o que fez, obviamente, as pessoas se dividirem de novo em várias vertentes. E claro, assim como tinha acontecido a respeito do William Afton, da idade e de quando a franquia começou, aqui as pessoas também não chegaram a nenhuma conclusão, simplesmente por falta de fatos, buracos na história, então não existe uma resposta correta ainda pra isso. Outro ponto que dividiu opiniões, e esse por sinal, cara, dividiu muitas opiniões e tem até teorias próprias que foram lançadas em contraparte, cara, foi o famoso minigame do Five Nights at Freddy 6, o Midnight Motorist, né, o motorista da meia-noite. Acreditem ou não, esse minigame é tão popular, cara, que ele tem teorias próprias pra ele. E eu não tô falando nem de, tipo, teorias pequenininhas e tal. Não, eu tô falando de umas teorias gigantescas, mano, de 500 e poucos milhões de linhas. Pra quem não se lembra desse minigame, esse seria aquele joguinho de carro de arcade que você pode jogar no Pizzeria Simulator, o mesmo que em certo momento a gente pode inclusive sair, né, da pista do bagulho de um motorista de carro e o carro vai dirigindo em direção a locais mais tranquilos. Nesse minigame a gente pode passar por um restaurante chamado de Juniors, onde as pessoas não deixam o personagem, né, o protagonista do minigame entrar, ele que seria uma espécie de silhueta laranja que a gente não sabe exatamente quem é. A gente também pode ir pra casa, por sinal, o que fez com que muitas pessoas teorizassem a respeito de que, óbvio, é um minigame sobre a família dos Afton. Então, bom, essa silhueta laranja aqui no minigame, muitas pessoas sempre discutiram se ele seria William Afton ou então o Michael Afton. No caso do Game Theory, ele acredita que seja William Afton. E sim, por mais bizarro que pareça, e vocês achem uma coisa muito burra, tem gente que acredita que, sim, é o Michael Afton, a silhueta laranja. Mas eu não vou discutir isso daqui. Na teoria do Matt Pat, ele inclusive usa o comparativo de imagens, cara, com o minigame do FNAF 4. Você se lembra que, obviamente, né, no FNAF 4, a criança chorona, ela vai pro restaurante da Fredbear Family Diner e tal, porque o aniversário dela vai ser lá e tal. E se lembra do minigame de FNAF 4, cara? Se a gente pegar ele e colocar todos os cenários lado a lado, a própria Fredbear Family Diner, ela era originalmente bem próxima, né, da casa do William Afton. Mesmo se vocês forem parar pra pensar, tipo, o Scott fez um cenário pequenininho, porque é um jogo indie, e é tudo meio representativo e tal, mas em questão de história mesmo, a gente sabe que tinha câmeras no quarto do moleque. Então a gente pode dizer que o William Afton, de fato, ficava vigiando o filho dele pra saber se ia acontecer alguma coisa ou não. Mas mesmo assim, o moleque saía sozinho de casa pra poder ir pro restaurante, o que significa que ou o restaurante ficava na mesma rua, ou ele era, tipo, extremamente perto, pra uma criança de menos de 10 anos de idade poder chegar lá numa boa. Então outra questão que foi debatida sobre ele era justamente o próprio Matt Pat colocou as imagens em comparação, falando que no minigame do motorista da meia-noite, o Juniors, esse restaurante que aparece aqui, ele seria a antiga Fredbear Family Diner, que fechou graças à mordida de 83. E ele também até rola uma teoria mais específica do minigame, sobre nuances de que William Afton teria vícios em álcool e bebida, e por isso que não deixam ele entrar no restaurante pra beber e tudo mais. E tem até umas outras teorias mais avulsas, inclusive, pra poder falar sobre quem é essa outra pessoa aqui que aparece dentro da casa dos Afton, né? Tem gente que fala que é a senhorita Afton, a senhora Afton, né? Que a gente não faz ideia alguma de quem é de fato a esposa do William Afton. Tem muitas pessoas que acham que agora no filme talvez a gente descubra quem ela é. E novamente tivemos discussões do público. Discussões e mais discussões, com zero respostas no fim de tudo. E gente, depois de ter ficado aqui algum tempo explicando pequenos pontos de uma teoria gigantesca de mais de 1 hora e 40 minutos de um cara, eu acho que vocês já devem ter percebido que o intuito desse vídeo aqui não é pegar a teoria do Matt Pat e resumir ela em vários pontos. Eu também não quero pegar a teoria dele e ficar refutando ou
só falar de todos os furos da maior teoria de FNAF do mundo. Afinal de contas, qual é o propósito desse vídeo aqui? O propósito, gente, é que, sinceramente, assistindo essa teoria, discutindo um pouco, eu cheguei a uma conclusão, cara. Que a teoria perfeita e definitiva de FNAF não existe. E que ela nunca vai existir. Eu quero dizer, o MatchPat não é exatamente uma máquina, cara. Ele é um canal de 13 milhões de inscritos, ou seja, claramente ele não faz e não escreve as suas teorias sozinhas. Ele tem uma equipe de roteiristas, uma equipe de pesquisadores e por aí vai. Tem mais de 30 pessoas trabalhando naquele canal. Os caras conseguiram fazer uma teoria que levou meses pra ficar pronta, e ainda assim, furos foram deixados na história. Se você passar pelos primeiros comentários de cada vídeo, você vai notar uma coisa, que mutuamente, a grande parte do público-alvo de Five Nights at Freddy, conforme eles estão envelhecendo, cada vez mais eles estão começando a se lembrar do óbvio, que em épocas passadas, o criador da história, né, o Scott Calton, ele mesmo já tinha admitido que não tinha todos os jogos da franquia planejados desde que ele criou o primeiro. Ou seja, as pessoas estão começando aos poucos a se ligar que FNAF não tem uma história pré-definida ainda. Sendo assim, os furos da história não têm solução. E não é porque a solução não foi colocada ainda ou coisa do tipo, não. É porque os furos da história não têm solução mesmo. A ideia de FNAF é o que, gente? Se a gente for pegar desde o início, Scott Calton fez um jogo. O jogo tinha mistério, tinha uma história simples, mas fez muito sucesso. O jogo deu certo, então, óbvio, ele fez outro. Deu certo, ele fez mais um, ele foi fazendo mais um, e adicionando mistérios, e conforme quanto mais o tempo passou, a gente tem que admitir uma coisa hoje em dia. A comunidade de teorias, jovens, construiu um pedaço de FNAF, porque quanto mais a história se expandia, mais furos isso ia criar. E sendo assim, cara, o Scott, sendo uma pessoa que acompanhava a sua própria comunidade, ele via as pessoas tentando montar peças de um quebra-cabeça falando, talvez, gente, isso tenha acontecido depois disso, e isso aqui seja canônico e tal. E a gente meio que pode notar isso acontecendo canonicamente na franquia, assistindo os próprios vídeos do Game Theory, onde ele fazia uma teoria sobre alguma coisa, e aí depois essa coisa era mudada mais pra frente, ou então quando ele fazia uma teoria sobre alguma coisa, e quando todo o público concordava, muitas vezes isso se concretizava mais pra frente na franquia. O próprio Scott direito, cara, sendo sincero, eu juro pra vocês que eu acho que ele nem sabia direito o que ia acontecer na maioria dos jogos, tipo, ele só foi construindo e tal, claramente que ele montou um roteirinho ali, pra não fazer as coisas meio no vazio. No entanto, muitas das coisas, cara, muitas das teorias que foram lançadas até hoje de FNAF, nem foram confirmadas, então, muitas coisas que a gente considera como verdade absoluta, a gente não sabe se são mesmo. Por exemplo, um reboliço que tá acontecendo agora na comunidade de Five Nights at Freddy. Todas as pessoas do universo que conhecem FNAF acham que Michael Afton é Mike Smith, que é o guarda que aparece nos primeiros jogos da franquia FNAF, né? Tipo, o cara que aparece no FNAF 1, no FNAF 2, o Mike Smith, que é o guarda noturno daqueles primeiros jogos, todo mundo acha que ele é o Michael Afton. Mas o filme de FNAF tá sendo produzido, e o Mike Smith, que é esse cara aí, que o ator dele foi escalado e tal, ele tem atores diferentes que são os pais dele, que não são o William Afton e a esposa do William Afton. Então muitas pessoas já começaram a pensar, ué, então isso significa que o Mike Smith não é o Michael Afton? Se for parar pra pensar, a gente não sabe de nada a respeito da franquia, porque muitas das coisas dela, ou simplesmente a gente não descobriu, ou simplesmente não tem dicas ainda, ou simplesmente não existem. Lembrem-se que a história de FNAF já foi mudada canonicamente hoje em dia por conta de teorias do público. Em Security Breach, lembram disso? Isso aconteceu mesmo. O Game Theory tinha postado um vídeo de teoria há vários meses antes do Security Breach lançar, com aquela óbvia ideia de que Vayne e Vanessa eram a mesma pessoa e tal, mas quando passou-se um tempo e o jogo lançou, mudaram a história. Tanto eu quanto o Core, inclusive, e várias outras pessoas acabamos falando disso porque eu achei uma parada zoada, cara. A história canônica da franquia foi mudada por conta de teorias, pra gerar mais mistério e eles poderiam continuar fazendo mais jogos. A Steelwool, cara, a desenvolvedora atual de Five Nights at Freddy, eles já mostraram vontade, como eu falei pra vocês, de criar e dirigir um jogo de FNAF nos tempos passados, tipo anos 80, anos 90, anos 70, coisa parecida. O que eu acho, pessoalmente, gente, que seria interessante. O meu hype pro filme de FNAF é justamente por causa disso, porque eu acho urgentemente que FNAF precisa de um reboot. A história, gente, ela é uma história de terror, uma história de mistério, mas ela é atolada, entupida de furos, porque ela foi sendo construída meio na gambiarra ali. E por conta dessa complexidade toda que se formou a respeito da comunidade de teorias de FNAF, cara, é justamente por isso que, inclusive, hoje em dia, em outros países que não sejam os Estados Unidos, onde o Game Theory segura, a maioria dos outros países, como aqui no Brasil, por exemplo, cara, ninguém se arrisca mais a fazer teoria de FNAF. O bagulho simplesmente virou complexo demais. Se você vai falar de um jogo, você tem que conhecer praticamente todos os outros 10 jogos que já lançaram, ou seja, tem que ter lido os 8 livros pra você conseguir fazer uma teoria
bonitinha e tal. Mesmo assim, se você apresentar novas ideias, entre outras coisas, a maioria do público não apenas rejeita, como é super grosseiro e ignorante a respeito disso. Porque FNAF virou um assunto tão complexo que parece um debate de faculdade o negócio. E foi por conta dessa comoção negativa, gigantesca da teoria do Game Theory, que eu cheguei à conclusão que é impossível resolver esse mistério. Simplesmente porque esse mistério não tem uma solução. Eu acho que a solução, se a gente fosse pegar pra tese, seria realmente os caras fazerem um reboot, se eles querem continuar com a franquia. Assim como vai acontecer com os filmes, poderia acontecer nos jogos, cara. Pegar todos os jogos de FNAF e tal, construir uma nova coleção deles e fazer tudo de novo. Dessa vez com uma história mais bem contada, com datas mais bem avaliadas, com personagens mais bem construídos. Assim, a gente poderia ainda assim manter o mistério, poderia ainda assim manter a maioria das coisas que poderiam acontecer, mas sem essa complicação toda, eu acho que, né, seria bem mais interessante. Não existe a teoria perfeita de FNAF. Eu nem acho que vai existir em algum momento. Porque no fim, um mistério sem um fim já escrito não é um mistério. Enfim, já, mas bom, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Queria lembrar pra vocês, inclusive, antes de terminar o vídeo, que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma, que eu tô lançando um capítulo por mês, um capítulo bem grandão, bonito, que a gente tá se esforçando bastante pra fazer, umas capas bonitas, umas páginas dupla bonita. Não se esquece, por favor, gente, de darem uma olhada lá, porque isso me ajuda demais a continuar com o meu trabalho aqui no YouTube no geral, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!